Fala pessoal, bom, hoje eu vim aqui trazer um vídeo falando sobre a instalação do Fluig no Linux, seguindo o último vídeo que a gente teve de instalação da máquina virtual para essa sequência, né? E se você tem interesse em aprender, bora lá! Bom, eu tô aqui já com o meu CMD aberto, conectado na VM que a gente criou no último vídeo. E agora a gente vai fazer a instalação do MySQL para a gente utilizar aqui na nossa instalação do Fluig. Assim como no vídeo anterior, eu vou deixar um link do Git aqui embaixo com os comandos que a gente vai executar aqui, tá? Então, primeiramente, eu vou executar um comando para a instalação do MySQL 8.0. Então, aqui a gente já conseguiu baixar, né, o MySQL. E vamos verificar se está tudo certo. Então, ele trouxe aqui para a gente que ele baixou o MySQL 8.0 no nosso Linux. E a gente vai dar o comando de instalação. Aqui ele reclamou de uma chave incorreta do GPG, então a gente vai fazer a instalação forçada para ele não verificar essa chave. E aqui, para a gente utilizar no Fluig, a gente precisa que tenha um parâmetro do MySQL do lowercase table names esteja com o conteúdo 1. Por padrão, ele sempre vem como 0. Então, a gente vai adicionar essa configuração aqui no arquivo do MySQL de configuração. Como vocês podem ver, aqui não tem nenhum desses parâmetros configurado aqui. Então, eu vou apertar o I aqui e vou adicionar esse parâmetro aqui, lowercase table names 1. Então, aperto ESC, WQ, exclamação, para salvar o arquivo. E vou iniciar o serviço do MySQL. Aqui agora, vou habilitar então o serviço. E agora a gente vai verificar se ele subiu corretamente. Está ativo e rodando. Então, aqui nesse momento a gente já pode gerar uma senha temporária para o nosso usuário root para a gente conseguir acessar o MySQL. Então, a gente vai usar esse comando grep temporary password. E ele gerou aqui pra gente. Então, a gente vai fazer o login no MySQL com o usuário root, utilizando essa senha que ele gerou. Depois de fazer o login no MySQL, a gente vai, então, alterar a senha do root para ficar mais fácil de a gente lembrar. Eu vou colocar a senha 123456. Então, eu vou colocar aqui alter root com a senha 123456. Aqui, às vezes, pode ser que dê algum problema, porque ele precisa de uma quantidade de caracteres, depende da versão do MySQL que você instala. Então, coloquei aqui 123456, arroba A maiúsculo, A minúsculo, para ele respeitar todos os caracteres. E aqui agora eu vou criar um usuário específico para a gente utilizar, já logado no MySQL, um usuário específico para a gente utilizar somente no Fluig. Então, meu usuário vai se chamar Fluig_banco. Vai ter a mesma senha do meu root. Agora eu vou criar aqui o meu banco que eu vou utilizar no Fluig. Então, eu vou colocar o nome dele como Fluig mesmo.
Então, create database com esse colete. Importante que esse colete só vai ser utilizado em versões da 8.0 para cima, tá? E como a gente instalou a 8.0, então a gente vai criar o nosso banco com esse colete. Eu vou deixar um link aqui embaixo também do TDN, do Fluig, com as configurações do MySQL, porque lá indica para todas as versões, seja 1.8 ou mais recentes ou antes das anteriores a 1.8, tá? Então, criei aqui o banco e agora eu vou ter que dar acesso a esse banco para o nosso usuário Fluig. Então, vou colocar aqui Grant All Privileges. Então, eu quero que ele tenha acesso total ao banco Fluig que eu acabei de criar e o usuário FLG_banco. Vou atualizar aqui, então, os privilégios que eu acabei de dar. E até aqui, tudo certo. O nosso usuário está criado com acesso e a gente pode aqui dar um exit e tentar fazer o login com esse usuário para a gente ver se ele está funcionando corretamente. Então ele logou, então aqui quer dizer que está tudo certo. Nesse momento, então, o nosso banco já está preparado para a gente fazer a instalação do Fluig. E agora a gente vai fazer o download do Fluig e subir ele aqui no servidor para instalar. Eu não vou mostrar para vocês a parte de fazer o download, mas eu vou deixar o link aqui embaixo da parte de download. E vocês que têm acesso, né, a fazer o download da ferramenta, podem fazer o download na máquina de vocês e subir aqui. Eu vou utilizar aqui para subir o WinSCP. Vocês também podem usar outras ferramentas de FTP, mas eu vou usar essa até para mostrar para vocês como a gente vai utilizar o FTP na nossa máquina, tá? Então, eu vou colocar aqui um novo site e vou colocar o IP do nosso servidor. O usuário que a gente criou pode ser tanto o root quanto aquele usuário adicional que a gente criou na instalação e vou salvar. Então aqui eu já estou dentro do servidor, vou vir aqui na pasta OPT, que é onde eu vou fazer a minha instalação. Vocês podem fazer na OPT, vocês podem fazer na Home, onde for de costume de vocês ou de preferência. Eu vou criar um diretório aqui, instalador, onde eu vou subir o meu instalador do Fluig, tá? Então eu vou pegar aqui a última versão que eu já tenho baixado na minha máquina do Linux e vou subir aqui. Eu também vou subir o connector do MySQL aqui nessa mesma pasta, porque a gente vai utilizar na hora de fazer a instalação do Fluig. Então, já vou aproveitar e subir ele nessa mesma pasta. Vou deixar aqui embaixo o link para download do connector também. Feito isso, a gente volta aqui para o nosso CMD, então a gente vai acessar aqui a pasta OPT e verificar se já está criada a nossa pasta instalador. Vamos então acessar essa pasta instalador e rodar o comando unzip nesse arquivo que a gente subiu.
No momento aqui, então, ele já terminou de extrair os arquivos de dentro desse zip. E a gente vai executar o comando para ele gerar o arquivo de configuração. Então, a gente vai pegar aqui dentro da pasta JDK, vai executar aqui um instalador e ele vai gerar aqui o arquivo de configuração. Se a gente der um ls-l aqui, a gente vai ver que já tem um arquivo install-conf aqui disponível. Eu vou vir aqui pelo FTP, porque eu acho mais fácil editar o arquivo por aqui. Então, eu vou vir aqui e dar um editar nesse arquivo install-conf. O que a gente vai editar nesse arquivo? Então, primeiro aqui, o install-path, a gente vai colocar a pasta onde vai ser feita a instalação do Fluig. Eu vou manter aqui no apt/fluig, porque é onde eu estou mexendo na pasta apt. E aqui eu vou trocar do 127.0.0.1, que é o nosso IP local, para o IP do meu Linux. A porta eu vou manter padrão 8080. A gente está usando um banco MySQL. E aqui o nosso usuário do MySQL, a gente vai colocar aquele usuário que a gente criou próprio para isso. Então, vai ser o Fluig, o FLG underline banco, com a senha 1234566, arroba A maiúsculo, A minúsculo. O IP do servidor vai ser o 127.0.0.1, porque a gente está utilizando o local, e a porta vai ser a padrão, a gente instalou na porta padrão. O banco que a gente criou foi o nome Fluig, e aqui ele pede o caminho do driver path, e aí a gente vai colocar o caminho do jar que a gente subiu aqui. Então, eu copiei aqui o caminho, que é o mesmo da pasta do connector que a gente colocou aqui, tá? As configurações do e-mail do banco são essas. E a gente vai descer aqui para a parte do Node. Então, o IP do Node a gente vai colocar o mesmo IP que a gente utiliza no Fluig. O resto das configurações a gente não muda. Aqui a gente pode, então, salvar e fechar o arquivo. A gente vai voltar aqui para o CMD. E agora, a gente vai executar um comando semelhante ao que a gente usou para gerar esse arquivo install-conf, mas a gente vai colocar aqui no final do comando o nome do nosso arquivo, install.conf. Aqui ele já está, então, fazendo a instalação do Fluig para a gente. Feita a instalação, a gente vai agora liberar as portas que a gente utilizou, tanto a do Fluig quanto a do banco, para que o Fluig consiga acessar o banco e para que a gente consiga acessar o Fluig no navegador, tá? Então, aqui o comando para a gente liberar a porta é esse. Estou liberando a porta 8080, que é a que eu vou utilizar para acessar o Fluig. E eu vou usar o mesmo comando para a porta 3306, que é a porta do banco. Agora, eu vou, então, rodar um comando para atualizar essas liberações que eu fiz. E a gente está preparado para subir o serviço do Fluig. Então, a gente vai dar o comando service, fluig underline indexer start. Em seguida, service underline fluig underline real time start. E por último, o service fluig start. Aqui a gente não teve nenhum erro para subir o Fluig e a gente vai aguardar um pouquinho até o ambiente estar disponível para acessar.
Vamos então abrir aqui o nosso navegador, pode usar o navegador de sua preferência, e a gente vai digitar aqui então http:// o nosso IP 2.80.80, que é a porta que a gente liberou, e vai abrir. No meu caso aqui ele deu um erro, e como a gente faz para verificar o que aconteceu no momento da instalação? Eu vou vir aqui na FTP então, acesso a pasta OPT-Fluig, que foi onde eu fiz a instalação, app server, domain, servers, fluig1, log, e a gente tem o arquivo server.log, que é onde ele vai mostrar pra gente aqui tudo o que aconteceu enquanto ele estava tentando subir o arquivo, o serviço do Fluig, tá? Então a gente pode vir aqui para o começo e buscar por error. E a gente encontra aqui o primeiro erro que ele deu. Aparentemente ele ainda está subindo o Fluig, então vamos aguardar mais um tempo. E ele estava mostrando uma mensagem incorreta de erro, provavelmente porque ele ainda estava subindo quando eu tentei acessar, e agora o sistema está inicializando. O nosso Fluig então está no ar, subiu com sucesso, e aqui a gente já consegue utilizar. Só um adendo é que aqui quando a gente for tentar acessar pela primeira vez, a gente não fez a instalação do License Server. Então a gente vai precisar utilizar no modo demonstração. E aí a gente consegue fazer o login normalmente, configurar, mexer no Fluig no modo demonstração. Caso vocês queiram um vídeo da instalação do License Server, comenta aqui que eu coloco aqui no repertório para trazer um vídeo sobre isso para vocês. Então, é isso. E aqui a gente já pode começar as configurações da empresa e as configurações gerais do Fluig. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de ativar as notificações, de dar um joinha aqui embaixo, se ajudou vocês. E qualquer coisa pode deixar aqui nos comentários. Até a próxima.